para que a promessa do Senhor se cumprisse e Pedro se tornasse pescador de homens, era necessário que Pedro tivesse negado a Jesus 3 vezes para haver uma conversão genuína e verdadeira dentro do seu ser e ele tivesse a determinação para depois fazer aquilo que ele foi chamado. Por isso, Jesus se preocupou, avisa aos meus discípulos e a Pedro, e marcou o local aonde se encontrariam, aonde eles estariam. Queridos, diante do juízo final, como você será lembrado? Hoje, diante da vinda de Jesus, de quem você tem se lembrado? Você tem se lembrado de anunciar o reino dos céus? Você tem se lembrado de viver nos caminhos que o Senhor pediu? Você tem se lembrado de ensinar aos jovens, às crianças, aos idosos, à sua família e aos seus vizinhos, às pessoas que estão próximas de você, o caminho do Senhor? Porque essa foi a promessa para Abraão, mas Abraão precisava cumprir a sua parte, e era ensinar. E hoje, os discípulos de Jesus precisam cumprir o ide e pregai o evangelho da salvação através de Jesus Cristo. Portanto, existe uma história aqui que Jesus contou para ilustrar um pequeno trecho, e eu gostaria que você abrisse aí comigo no livro de Lucas, capítulo 16. E aí nós vamos, Lucas, capítulo 16, versículo 19, fala sobre a história do rico e Lázaro. É a história onde tinha um homem que era muito rico, ele tinha muitos bens, ele tinha uma boa vida, e tinha um homem doente que ficava ali na porta da casa desse homem rico, esperando para comer das suas sobras. Esse homem sofreu muito, esse homem passou por muitas necessidades, esse homem não teve uma vida boa, era uma pessoa que precisava de ajuda, precisava de cuidados, e ele acabou morrendo. Acontece que o rico também acabou morrendo. E Jesus ilustra essa palavra quando o rico, ele tem uma visão, ele olha e vê Abraão ali consolando aquele jovem, aquele pobre Lázaro. E aonde o rico estava, ele estava num lugar muito terrível, estava sofrendo muito, e ele consegue conversar com Abraão, pedindo para que ele pudesse ter um alívio, nem que seja momentâneo, daquele sofrimento. Pediu para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e molhasse a boca dele, para que ele tivesse um refrescor, que ele estava em um lugar onde ele estava se queimando. Mas Abraão disse que não seria possível quem está do lado de lá passar para cá, e nem de quem estava de cá passar para o lado de lá. Aí então o jovem rico se lembra da sua família. E aí, versículo 27, no capítulo 16 do livro de Lucas, vamos ver o que ele vai pedir? Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham para este lugar de tormento. O jovem rico, o rico, se lembrou da sua família e pediu para que Abraão enviasse Lázaro, para que Lázaro dissesse que eles mudassem os seus caminhos, os seus comportamentos, porque como ele achou que tinha de tudo, ele não se preocupou em andar nos caminhos do Senhor. Mas Lázaro, como não tinha de tudo, foi privado de muitas coisas, Lázaro se lembrava de Deus. E Lázaro então pôde ter tranquilidade após a sua morte
enquanto o rico usufruiu muitas coisas, mas não glorificou a Deus, agora estava em tormento, agora estava sofrendo e se lembrou do seu pai e dos seus irmãos. Portanto, a resposta de Abraão foi essa, versículo 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ainda que eu enviasse alguém dos mortos, eles não ouviriam, se não ouvirem a Moisés e os profetas. Como podemos ouvir Moisés? Como podemos? Através da leitura da palavra de Deus. Nós vamos ouvir a história de Moisés, os seus ensinos e os profetas. E chegaremos a Jesus. E chegaremos então a um evangelho que vai mostrar o único caminho para a nossa salvação. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus ressuscitou, Jesus cumpriu o seu papel, Jesus voltou, e Jesus deixou tudo preparado. Hoje nós temos o Evangelho. Hoje nós vivemos como aqueles que estão em uma espera. E de quem você tem lembrado? E como você tem vivido? Jesus está voltando. Jesus está chegando. O final dos tempos estão aí. A pandemia, fogos, queimadas, energia, situações muito estranhas, perseguições a cristãos, tudo acontecendo, o mundo se tornando um mundo cada vez mais materialista, a ganância tomando a conta da vida das pessoas, pessoas traindo umas às outras, matando por causa de dinheiro, de cobiça, pessoas vivendo despreocupadamente, sem pensar no dia do juízo final. No dia do juízo final, quando Deus veio trazer juízo à terra na cidade de Sodoma e Gomorra, ele lembrou-se de Abraão, um homem que tinha a promessa de Deus. Abraão lembrou de Ló, porque Ló era família. Ló lembrou dos seus genros, porque queriam que eles fizessem parte da sua família. Não podendo salvá-lo, lembrou de alguma cidade, de uma cidade pequenininha, onde tinha alguns pecadores, mas conseguiu salvá-los daquela destruição. Jesus, pregando o seu evangelho, se lembrou de uma mulher que teve uma boa ação, que o honrou. Jesus, ao cumprir o seu mandamento, ao cumprir o que ele devia fazer, ele se lembrou de Pedro, que precisava saber que ele iria se encontrar novamente com seu mestre, e que o seu mestre iria liberar uma palavra sobre a sua vida, que iria fazer com que ele se sentisse melhor, e iria tirar toda a dor do seu coração, aonde ele iria poder se tornar um verdadeiro pescador de homens. E nós vemos aqui que não haverá uma outra oportunidade se não ouvirmos os profetas do Senhor. Se não ouvirmos os homens de Deus, os discípulos de Jesus, que estão clamando, que estão dizendo aos quatro ventos, estão nas redes de TV, estão nos rádios, estão na sua casa, como estamos aqui agora, para dizer que Jesus está voltando e você será lembrado. Esse é o seu tempo, esse é o momento de você parar e refletir no que você tem feito e aonde você tem semeado a sua vida e como você será lembrado. Abra aí no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, e nós vamos encerrar aqui com essa mensagem. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11
e 12. Jesus deixa essa mensagem. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui então, Jesus diz que está voltando. O mundo já espera a volta de Jesus há mais de 2000 anos. Os discípulos de Jesus anunciaram o seu evangelho. Um deles diz: filhinhos, é a última hora. E uma hora extensa que em 2000 anos ainda não se encerrou. Mas o sinal do fim dos tempos está aí. Quantas pessoas não tiveram as suas vidas já ceifadas? E quantas pessoas ainda continuam vivendo como se tudo estivesse normal? Jesus disse, então, que continue injusto a praticar a sua injustiça. Então, que continue o imundo lá na sua imundície, mas que o justo continue a praticar justiça. E que o santo, ele continue a se santificar. Querido, essa palavra é para que você possa refletir que há tempo de você escolher. Você pode praticar a justiça. Você pode permitir que Deus santifique a sua casa, santifique o seu lar, abrindo o seu coração, abrindo a sua mente e agindo da forma com que você vai querer ser lembrado. Porque você será lembrado e será recompensado de acordo com o que você fez, de acordo com as suas ações. E que as suas ações, para serem consideradas segundo o caminho do Senhor, não é ser uma pessoa boa, praticar, não fazer maldade a ninguém, será como você viveu a sua vida. Você glorificou a Deus todos os dias? Você se esforçou para ensinar às pessoas o caminho da justiça? Você usou de todo o seu esforço, conhecimento e bens para anunciar o reino dos céus? Jesus está voltando. Os bens que você tiver conquistado não poderão garantir a sua salvação, mas um arrependimento verdadeiro e uma vida dedicada ao Senhor, ao conhecimento da sua palavra, para que Moisés e os profetas possam falar em seu coração. O maior profeta que já existiu chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Se você estiver nele, você terá a sua salvação garantida. E se você se lembrar dos seus familiares, das pessoas que amam, e ensiná-los esse caminho, a viver uma vida ao qual possa glorificar o nome de Deus, você também garantirá a salvação deles. Eu gostaria, nesse momento, que você ficasse em pé, erguesse as suas mãos, para que eu pudesse orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós temos uma promessa, Senhor, de sermos pescadores de homens. Nós temos uma promessa, Senhor, que se crermos em Jesus Cristo, será salvo nós e a nossa casa. Nós temos uma promessa, Senhor, se nós formos fiel à sua palavra, o Senhor vai ser fiel conosco e nos recompensará com a vida eterna. Por isso eu te clamo nesse momento. Toma essa pessoa que está me ouvindo agora, abra o coração dela para que ela possa entender que Jesus está voltando
e que ela será lembrada pelos seus atos, e que não seja atos egoístas, que não seja atos que só dizem a respeito da vida dela, mas que seja atos de santidade, de coragem, que possam te honrar de acordo com as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, abençoa essa pessoa, abençoa essa família, abençoa essa casa e endireita esses caminhos, Senhor, para que nós possamos todos um dia nos encontrarmos contigo e recebermos a justa recompensa que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. É isso que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém! Dê uma forte salva de palmas. Que Deus te abençoe grandemente. Reflita sobre essa palavra, porque Deus não te esqueceu. Ele lembra de você e todos os seus atos estão registrados. Portanto, seja uma pessoa que ande nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus.